Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Hoje, dia 2 de maio de 2020, sábado, estamos reunidos em nome de Jesus para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a falar em nossos corações. E eu quero desde já agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por esta chuva que aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, está trazendo um alívio às nossas plantas, as calçadas estão sendo lavadas, né? E que nossa alma também seja lavada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, boa noite Vitória e Yolanda Suzana, Deus te abençoe. Mais um dia, né, para estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor. Irmã Ana Cristina, chegaram, você, Jorge, né? Glória a Deus. Irmãos, Daniele e Gilberto estão chegando. Trago notícias, né, das nossas campanhas de oração, né, dos nossos relógios de oração. Eliana Monteiro também chegando aí. Cadê o Marcelão? Tô com saudade dele. Ele tá com... Como é que tá o pé dele, Eliana? Tá legal? Melhorou? Irmãos, a ex-nora da irmã Georgina faleceu hoje de manhã, né? E que nós possamos ficar orando pela família enlutada. Irmã Jacilda, boa noite, graça e paz, Deus te abençoe. A senhora, a irmã Isabel, a Edilane, também um grande beijo a todos. Então a Eliana, né, a ex-nora da irmã Georgina, veio a falecer. Que oremos pela nossa irmã Georgina, que ela tinha sua ex-nora como uma filha. Agradeçamos ao Senhor, porque o irmão aqui já está em casa, né? O irmão Fred também está em casa, e o Leonardo, né, o filho da Vivi, já veio ao mundo e veio prematuro, porém os médicos não entenderam nada e a gente sabe que ele não precisou de UTI neonatal nem nada, mas nós sabemos que a igreja estava orando e nossas orações chegaram, glórias a Deus, aos ouvidos do nosso Senhor. Josi, boa noite, Deus te abençoe. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma guerra espiritual. Né? Nós estamos muito acostumados a guerras, né? A gente está sempre travando batalhas, né? A famosa guerra contra a balança, não é? A guerra contra a ansiedade, a guerra contra um monte de coisas. E principalmente a pior guerra hoje, a guerra mais travada hoje na humanidade, é a guerra contra a Covid-19, né? É a guerra que nós estamos travando contra esta pandemia. E eu quero abrir os seus olhos espirituais para este tipo de guerra e para as guerras que nós estamos vivendo invisíveis, como esta Covid, né, a doença. Guerras espirituais, José Augusto, Deus te abençoe. Guerras espirituais que nós estamos vivendo desde o início da humanidade e que muitas das vezes nós não estamos nos preparando ou preparados para esta guerra. Eu quero ler com você a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo. Tânia, boa noite. Na carta do apóstolo Paulo, Jonathan Menezes, Deus te abençoe, meu querido, aos Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos crentes em Éfeso, capítulo 6, versículos de 10 a 20. É o último capítulo desta epístola. Luciano, Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz. Carol está aí conosco também. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro, ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor.
concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proclamação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai, com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o ministério ou o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente, ora, para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, em nome de Jesus, glorificamos a leitura, glorificamos o Teu nome, te agradecemos pela leitura da Tua bendita e santa palavra. Em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor continue, Deus, nos abençoando, nos dando luz através da Tua palavra, e que eu diminua para o Teu nome ser engrandecido, hoje e sempre que eu vier falar de Ti. Com remissão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Então, amados, Ana Lúcia, Deus te abençoe. Cláudia, Fernandes, Erenita, está aí conosco. Também a Regina está conosco. Deus abençoe vocês. Nós estamos vivendo, irmãos, uma guerra espiritual. E nós devemos entender isso. E de uma vez por todas entender para o que nós fomos chamados. E entender o que o Eterno quer comigo e com você. E você que está aí triste, você que está aí com medo, né, está vendo que não era balela, né, não era invenção essa doença, e ainda está vendo jornais, né, e noticiários que estão tentando trazer o pânico, e você que ainda está com medo porque está vendo essa doença chegar perto de você, está vendo pessoas morrendo todos os dias, não tendo mais leitos nos hospitais. Eu quero dizer o seguinte: nós devemos lutar essa batalha com as armas que Deus nos deu. E que armas são essas, pastor? Eu falei antes, né, das outras guerras que nós traçamos, né? Balança, ansiedade, né, contra um sistema. Só que nós temos que entender que o que o apóstolo Paulo fala. Olha que interessante, irmãos. Irmão Luiz, Deus te abençoe, graça e paz. O apóstolo Paulo escreveu essa carta preso. E nessa prisão dele, ele teve por ser um cidadão romano, ele teve uma prisão domiciliar. E como era aquela prisão domiciliar naquele tempo? Ele era acorrentado a um a um soldado da guarda pretoriana. Então, irmão Sandra, Deus te abençoe. Fica tranquilo, tá tudo certo aqui, viu? A casa tá tranquilinha, tudo na santa paz do Senhor. Só estamos com saudade da irmã. Então, amados, Paulo estava preso, provavelmente acorrentado. Aqui no versículo 20 ele fala: por qual sou embaixador preso em corrente. Então, nós poderíamos muito também falar: Mariene de Jesus, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Ou Marlene de Jesus, a mãe do Lucas, glória a Deus. Nós poderíamos ver e sentir também na fala de Paulo, ele citando Isaías. Porém, muito provavelmente aqui neste texto,
ele estava falando acorrentado a um soldado, né? Quando ele começa a remeter a sua palavra, né? A trazer ilustrações à sua palavra com o uniforme de um soldado, nos mostrando até hoje, ainda hoje, nos mostrando como devemos viver esta guerra espiritual. Irmãos, nós não somos pessoas irracionais, e nós não estamos pregando o Evangelho há tantas décadas, há tantos séculos, e falando das promessas e das profecias que estão todas elas se cumprindo à toa. Lembrando, irmãos, que nós estamos pregando porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O nosso tempo, o Cronos, é muito diferente do de Deus. Porém, nós devemos saber que nós temos a ideia de que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade e com o seu querer. E essa guerra, ela é travada desde a queda de Satanás. Gabriel, Deus te abençoe. Esta guerra, ela é travada desde que Satanás se rebelou. E este mundo jaz no maligno. Então, irmãos, se este mundo, quem é o dono deste mundo, planeta Terra, é o inimigo de nossas almas. E qual é a função dele? Sabe por que ele caiu, irmãos? O inimigo de nossas almas, ele caiu porque ele se rebelou, porque ele era um anjo que tinha mais poder no céu, né? E ele achou que o poder dele se equiparava ao do nosso Deus, né? E também ele se rebelou porque Deus deu ordem aos anjos que os anjos nos servissem como mensageiros dos altos céus para trazer a sabedoria, cura e muitas coisas. Valmir, Deus te abençoe. Pastor, pedindo oração pelo pastor Antônio Ferreira da Igreja Batista Ágape, que está no CTI de Pedro II entubado. Vamos orar. No final me lembrem, por favor, de orar pelo meu colega pastor Antônio Ferreira. Hoje o nosso dia foi bênção, sim, Regina, glória a Deus. Então, amados, nós devemos entender que o inimigo de nossas almas, ele olhou para nós, a melhor criação de Deus, e ali já começou a pintar um pouquinho de ciúme para conosco. E quando Deus deu ordem a eles para nos servir, aí que ele se revoltou de uma tal forma, e com ele induziu uma legião, um terço do céu, a terça parte do céu, ele induziu a estarem entrando nesta guerra em achar que deveria fazer a vontade dele e não de Deus. Então Deus destituiu ele e a terça parte do céu que estava com ele em rebeldia, e colocou ele aonde? Tirou ele dos céus, e o lugar dele é o inferno quando Jesus Cristo voltar. O lugar dele hoje, ele está aqui na terra, né, com os seus principados e potestades, tentando fazer o quê? Ou melhor, fazendo com que nós, a melhor criação de Deus, nós que fomos criados por Deus para a adoração ao Eterno, nós que fomos criados por Deus para reinar sobre tudo e todos sobre esta terra, para sermos os grandes zeladores desta terra. Porém, desde o início, desde o primeiro Adão, a humanidade foi saindo do plano e do projeto, do propósito de Deus para com isso, e com isso esses principados e potestades se alimentando do pecado, ganham forças até hoje e fazem com que essas coisas aconteçam. Eu não tenho medo nenhum de errar, irmãos, em dizer para mim e para você que esta guerra que nós estamos vivendo, essa pandemia é sim uma guerra espiritual. Porque a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades. São essas potestades do ar que se alimentam do palavrão que você fala, que se alimentam da pornografia que você assiste, que se alimentam de quando você está mentindo. Essas potestades que se alimentam dessas coisas. Deus te abençoe, Ana Cláudia. Jane, também, Deus te abençoe. Que se alimentam dessas coisas ruins, que retiram a alegria do Espírito Santo de estar perto de nós, de estar
fazendo e trazendo todas as suas nuances e o seu poder, né, para restaurador e transformador, e transformando tudo em alegria. Eles fazem isso e trazendo tristeza. Então, amado, amada, entendam o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui nesse finalzinho deste capítulo. Revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E o inimigo, ele lança ciladas. Ele faz cilada. O que é cilada? A armadilha do inimigo. O diabo, ele faz armadilhas. Ele é muito mais inteligente do que eu e você. Ele conhece muito da Bíblia. E ele, o que ele faz? Ele faz armadilhas para mim e para você. Uma das armadilhas também é essa crise política. Sim, eu vou ler um trechinho aqui do comentário da Bíblia King James, que fala sobre isso. Aqui, ó, não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião e cultura de todas as sociedades. E isso tem base lá em Romanos 8, 19, e do 23 ao 38. Então, irmãos, diaconisa Miriam Mota, irmã Norma, Deus abençoe. Então, essa nossa guerra, essa guerra econômica, essa guerra, pastor Manuel, Deus te abençoe, essa guerra física, essa guerra política, ela é uma guerra espiritual. Isso são ciladas que o inimigo trama para romper com a unidade da igreja de Cristo aqui na terra. Então, que eu e você sejamos inteligentes, sagazes, estejamos vigiando e orando. Já vou falar já de oração, e orando incessantemente e resistindo às ciladas que o inimigo trama. Uma delas foi trazer essa discussão política num momento desse, para tentar trazer a discórdia entre a família, mas ele está derrotado em nome de Jesus. E nós, como servos do Senhor, nós decretamos a falência dos planos do inimigo sobre as famílias cristãs, sobre as famílias do Brasil, que nós possamos, irmãos, entender que esta guerra, ela não se vence com falácias, com gracinhas, com memes, não. Essa guerra se vence com o joelho no chão, muita oração e fogo no cão. Isso aí. Então, amados, olha o versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmãos, essa guerra, ela é espiritual e ela é invisível, assim como esse vírus. Ela é muito invisível. Então, nós devemos entender que outras religiões entendem isso também. Tanto que nós sabemos o que acontece. E nós, no carnaval, onde existe uma coisa muito ruim no mundo espiritual, onde as potestades do ar se alimentam de tudo aquilo ruim, que acontece, existem outras religiões que fazem também hospitais espirituais ali. Os nossos conhecidos kardecistas, né? Eles fazem ali no campo de Santana. Nós invadimos lá invadimos não, né? Nós pregamos o evangelho até lá o São Bódromo, né? E toda a região ali. E lá no campo de Santana é uma base de um hospital espiritual do pessoal kardecista, porque eles entendem que ali também tem muito problema, e eles veem e entendem essa espiritualidade. E falando em espiritualidade, só um toque para você. O que você prefere, ser chamado de filho ou de cavalo? Se ligou? Se ligou a diferença? O que o inimigo faz contigo? O inimigo te chama de cavalo. Sabe por quê? Porque o cavalo, ele não sabe a força que tem. O cavalo, ele se põe uma rédea e ele olha só para um lado, só para frente. Eu esqueci o nome daquele negócio aqui. E a rédea, quem está comandando o cavalo, leva ele para onde ele quiser. E ele não sabe a força que ele tem. Mas Deus me chama e te chama de filhos.
de filhos. Se liga nessa mensagem. Se liga na mensagem. Por esse motivo, vista toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Tá bom o dia que você está vivendo? Tá bom o dia que o país está vivendo? Tá bom o dia que o mundo está vivendo? Não, né? Então, revista-se da armadura de Deus, a armadura espiritual. Para quê? Para resistir no dia mau. Paulo estava lá no dia mau, estava preso acorrentado a um soldado. E por isso ele usa as vestes do soldado como ilustração. Porém, eu e você estamos sofrendo isso. E nós devemos revestir-nos da armadura do Senhor. Que, sem retroceder, estai, portanto, firmes, trazendo em sua cintura a verdade, o cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça. Nós sabemos quem é a verdade. Calçando, quando Paulo fala do cinto, eu estou tentando ser bem breve, irmãos, para nós não demorarmos muito, né? Mais detalhes nós faremos na EBD ou em alguns outros estudos. Mas o cinturão da verdade, Paulo quer dizer que o cinturão era um cinturão de couro que revestia também a parte íntima do homem, o órgão produtor do homem, né? Então, por que o soldado protegia ali? Para que ele pudesse ter uma prole, para que ele pudesse multiplicar. E aqui quando Paulo diz para você estar firme, portanto, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, ele está dizendo que sejam prolixos em mostrar Jesus Cristo, sejam grandes multiplicadores de Jesus Cristo. Cinto com a verdade, cinto com Jesus Cristo, proclamando a verdade e a justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tem fé? Você tem fé inabalável em Jesus Cristo? Tem fé que as suas orações o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis e intercede ao Pai? Esse é o escudo que você tem que usar. O maligno pode lançar tantos dardos que ele quiser, inflamar eles e lançar. Todos eles cairão por terra em nome do nosso Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiem com toda a perseverança na oração por todos os santos aqui, toda a igreja. Então, sua amiga está assistindo, Neuza, Regina, glória a Deus. Então, amados, usem as armaduras do Senhor. Entendam que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E sabe o que acontece, irmãos? A palavra de Deus está se cumprindo. Ontem teve mais uma coisa para o pessoal entrar em frenesi, as luzes piscando no céu. E aí, Rildo, Deus te abençoe. E aí a ciência explica, o negócio dos satélites e tudo, sim. Mas o que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus diz o quê? Que haveriam sinais estranhos acontecendo. Irmãos, nós não somos doidos, não. As profecias estão aí. E as guerras estão aí. E como é que o povo de Deus vence a guerra? Olha como Paulo está mostrando para mim e para você. Efésios 6 em nosso coração. Efésios 6 em nossa cabeça. Revistam-se das armaduras do Senhor. Se você é cristão e ainda não está orando, intercedendo, ainda não está cumprindo a vontade do Senhor, pregando o Evangelho da paz, não é o Evangelho que aponta o dedo para o outro, não é o Evangelho que diz que nós estamos certos e o outro errado, não, o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o Evangelho de Jesus Cristo, que é amor, a essência magna, é amor. Que essência é essa? Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E isso é ato de amor. Amor desse Jesus Cristo que veio na nossa carne e não pecou. E lá no Getsemane orou tão intensamente que suava gotas de sangue. E ali ele pediu, ele sabia que o cálice da ira do Senhor viria para esta comunidade, para esta humanidade pecadora. E Jesus Cristo sabia que esse cálice estava ali a ponto dele fazer ou não esse sacrifício vicário. E o que ele disse para o Senhor? Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não quero não, eu vou sofrer, mas que seja a sua vontade. E a vontade do Senhor foi feita. A vontade do Senhor foi feita e Jesus Cristo tomou lá na cruz do Calvário todo o cálice da ira do Senhor, não deixou nenhuma gota. E mais, e aquela crucificação, aquela morte cruel em prol dos meus e dos seus pecados. E ali ele voltou para o Pai, ele cumpriu a vontade do Senhor, a promessa do Senhor, a profecia do Messias. Denise, Deus te abençoe. E ali naquela cruz do Calvário ele conquistou para mim e para você a salvação nele, na fé nele. Ali na cruz do Calvário, que foi a maior expressão de amor, foi a cruz que Jesus Cristo levou e se deixou ser levado ali naquela cruz. Ele deixou os nossos pecados, ele pegou o nosso fardo pesado e nos prova e nos dá um fardo leve. E nós, quando nós estamos provando dele, nós vemos que ele tem um jugo suave, o fardo dele é leve. E também nos deixou, depois de ressurreto, ali ele venceu a morte, e ressurreto ele nos deixou o Santo Espírito. Santo Espírito da paz, da promessa, o Consolador, a parte de Deus hoje aqui na terra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse que nos dá poder para resistir nos dias maus. Então, irmãos, nós estamos vivendo os dias maus. E aquilo que nós devemos fazer, revestirmos-nos das armaduras do Eterno. Quais são as armaduras do Eterno? É oração contínua, intermitente. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Ei, soldado, comece a lutar. Não se abata. Não se abata. O inimigo, ele só ruge como um leão. Mas nós somos da tribo do leão, da tribo de Judá. Nós temos a marca da promessa de Jesus Cristo, que nele e com ele nós faremos proezas, nós faremos mais do que eles fizeram, sinais e maravilhas. Hoje, em Jesus Cristo e no poder do Espírito, nós temos poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para sarar esta terra em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Nós devemos lutar esta batalha, irmãos. Essa guerra espiritual tem que ser vencida com jejum e com oração. Então você está vendo, irmãos, que não está fácil ficar em casa, mas também não vai ser fácil ir para a rua e continuar vendo pessoas morrendo e pessoas sofrendo. Faz parte, irmãos, de uma guerra. Na guerra, sim, tem gente que morre, mas tem gente que vivem. Tem gente igual a mim, igual a você, que somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, por aquele que nos amou. E nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós somos servos e Ele nos trata como filhos. Sandra Leal, Deus te abençoe, minha querida. Então, amados, entendam de uma vez por todas, essa guerra espiritual, ela é vencida com jejum e oração. Eu e você somos do exército de Cristo, o exército mais do que vencedor. Quando eu falei que somos mais vencedores, sim, porque assim como Paulo disse, nós podemos ter tudo, podemos estar livre ou podemos estar preso. Hoje nós estamos presos. Podemos ter abastança ou podemos ter fome. E mais outras coisas ruins e boas, mas todas essas coisas nós podemos, porque naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. E, irmãos, Jesus Cristo nos enviou para combater o bom combate, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os ensinamentos que Jesus Cristo deixou. E olha, o que ele disse? Que nós faremos muito mais do que eles fizeram. Por que, pastor, a gente não faz? Porque nós não estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nossos galhos, quando a palavra de Deus quer nos podar, nós fazemos biquinhos e saímos da igreja.
Quando a palavra de Deus, que é forte, que é fortaleza, que é a espada, que traz tranquilidade para mim, mas também traz a melhora, esmerilha, retira toda a craca que nós temos do pecado, quando começa a doer, quando começa a raspar, para melhorar, para nos lapidar, né, para nos dar mais quilate. Quando a gente está sendo lapidado, você faz biquinho e acha ruim com Deus, e acha ruim com o seu pastor, e sai da igreja. E o inimigo e as potestades do ar, que andam bramando como leão ao nosso derredor, gostam, se alimentam disso, e aí ficam enfiando na cabeça do povo que não precisa mais de igreja, né? que não precisa se reunir, que não precisa sim, olha a palavra de Deus mostrando tudo isso. Precisa sim, a unidade da igreja tem que ser prevalecente sobre a minha e sobre a sua vida. Então, amados, só venceremos esta guerra. Só venceremos esta guerra com jejum e com oração. E lembre-se, pastor Leonardo, Deus te abençoe, toda a guerra há perdidos, toda a guerra há gente que morre, mas nós não devemos fixar os nossos olhares e nossos corações nas mortes, mas sim na vida, que quem traz a vida é Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, amados, nós somos portadores desta verdade. Então, unja a sua vida com o óleo do Espírito Santo, o óleo da alegria de Jesus Cristo, o óleo da alegria que Ele foi ungido, e peça ao Eterno que cada dia mais unja o seu exército. Nós fazemos parte deste exército para nós rompermos barreiras espirituais, para nós começarmos a conquistar o inimigo, o terreno que jaz do inimigo. Porém, ele tem que parar com essa arruaça, e vai parar em nome de Jesus, desde que a igreja, o exército de Cristo, comece a guerrear espiritualmente. Não é no WhatsApp, no Facebook, postando meme, postando vídeo, postando palavrinhas que a gente vai ganhar, não, que nós vamos ganhar, não. É com jejum e com oração. E nós devemos fazer isso para a honra e glória do Eterno. Então, amados, que nós continuemos firmes nas promessas, firmes em saber que neste mundo teremos aflições, e hoje nós estamos vivendo o dia mal, mas que nós estejamos prontos, revestidos do poder dos altos céus, porque se resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. E esse inimigo, irmãos, ele tem um poder controlado, porque não há poder maior do que o poder do nosso Deus. E o nosso Deus diz que Ele é Deus de perto. E o nosso Deus mostrou e provou que Jesus Cristo veio a este mundo, comprovou e fez tudo o que Deus queria, e voltou para o Pai. E tudo o que Ele falou, tudo o que Ele prometeu até hoje está se cumprindo. E o retorno de Jesus Cristo também será vindo. E o que eu e você devemos fazer? Como bons soldados, estarmos sempre prontos. Estarmos prontos para o retorno do Messias. E combatendo este combate espiritual, este combate que é invisível, porém é muito valoroso, o nosso escudo embraçado, nosso escudo da fé, a fé inabalável em Jesus Cristo, que nós vamos resistir aos dardos inflamados do maligno. Nenhum deles atingirão a nossa casa, a nossa tenda, a nossa parentela, porque nós estamos aqui de joelhos, orando, intercedendo, jejuando, em prol deste mundo que jaz no maligno. Mas o que nós queremos, Deus sabe. A nossa guerra é nós resgatarmos os feridos, resgatarmos aqueles da mão do inimigo. Esse mundo, irmãos, a tendência dele é barro, a tendência dele é coisa ruim. Porém, eu e você não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. Então, se aliste nesta guerra, se você ainda não está na guerra. Comece a guerrear contra o inimigo. Comece a guerrear. Como é que eu começo a guerrear, pastor? Transformando-se. Como? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore incessantemente, faça jejum, entoe louvores e peça ao Senhor: Senhor, me transforma num grande servo, justo, leal, fiel a Ti. Me transforma, Senhor, em um grande servo espiritualmente falando,
E olha, quando você estiver cheio, alimentando o Espírito Santo que habita em ti, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter, olha, visão espiritual, você vai saber onde atacar, e você vai agradecer ao Senhor por tantas coisas maravilhosas. E olha, creia, irmãos, creia nessa guerra espiritual, creia nessa guerra invisível. Certo dia, no meu trabalho, quando eu estava trabalhando na escola, teve uma criança que estava endemoniada. E aí foi um pandemônio na escola. As duas diretoras eram umbandistas e pediram para me chamar. Chama o Rafael lá. E aí cheguei lá, estava uma situação horrível. E enquanto o menino estava cacarejando, né, e ali um menininho de 6 anos, mas quebrou a sala toda, e ali eu já entrei em espírito de oração, e quando eu entrei, ele mandou sair. E eu falei, não, quem vai sair é você. E aí ali a gente expulsou aquele demônio, só que era uma legião. E quando os outros voltaram, irmãos, enquanto eu não estava vendo, estava de costas, e eu ouvi, eu comecei a orar em silêncio. E aí os demônios que estavam nele falaram assim, para com isso, para com isso. E eu não estava abrindo a boca, eu só estava orando. Então, irmãos, essa guerra invisível, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Vocês me conhecem, eu não sou um profeta de ficar apocalíptico e de ficar colocando medo, não. Mas, irmãos, hoje eu consegui pegar o meu telefone 3 horas da tarde, né, para fazer as coisas de estudo e essas coisas. Por quê, irmãos? Tem muita gente morrendo, muita gente se internando, sendo internada, e aí fica numa guerra de tem vaga, não tem. Meu irmão, irmã, deixa isso para os governantes. Ore por eles. Meu irmão, minha irmã, ore para que o Eterno faça um milagre, para que o Eterno comece a ouvir o nosso clamor. Lembra de tantas as coisas que nós estudamos essa semana? E o Senhor ouviu o clamor do povo e abençoou. E o Senhor ouviu o clamor do menino e abençoou Ismael e mandou um anjo alimentar a Agar e Ismael. E assim, irmãos, nós devemos viver espiritualmente, sempre. Hoje, mais do que nunca, nós devemos ser espirituais. Dabá, Deus te abençoe, meu querido. Viva e vença essa guerra com Cristo, porque a guerra maior de todas ele já venceu na cruz do Calvário. Ele conquistou a nossa morada eterna na Nova Jerusalém Celestial, no paraíso, no céu. E, irmãos, a nossa guerra hoje, espiritual e invisível, é esta. E nós devemos resgatar das garras do inimigo, que vai ficar preso no lago de fogo de enxofre, resgatar pessoas das mãos dele, levando o amor de Cristo, a transformação que só Jesus Cristo faz. Que Deus te abençoe nesta noite, neste dia. Que Deus continue nos dando muita alegria em saber que nós temos poder do Espírito Santo de Deus, desde que nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Isso mesmo, Dabá, já é chamar de Dias, Cabo Dias, oração, atitude digna de muita fé. Isso aí, irmãos. Lembrando, é Cristo, é cristão, é Deus. Deixa a denominação de lado. Todos nós somos cristãos. Você acredita em Jesus Cristo? Você tem fé inabalável que Ele veio a este mundo, venceu este mundo, morreu naquela cruz, venceu a morte, ressuscitou e vivo está com o Pai? Você acredita? Você tem fé que Ele é o nosso Messias, é o nosso Salvador, o genuíno e unigênito Filho de Deus? Irmão, se você acredita nele, é fácil, é só se render a Ele. É só você se arrepender de todos os seus pecados, da sua vida de mau caminho. Se arrependa. E aí você vai ser selado com o Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo, que é a parte de Deus hoje aqui na terra. E teu nome será escrito no livro da vida. E quando a última trombeta tocar, quando o Messias voltar para buscar o seu exército, para buscar o seu povo, eu e você estaremos na fileira, marchando rumo a Canaã. Glórias a Deus.
rumo à nova Canaã. E com certeza, irmãos, nós hoje, a partir de hoje, nós pediremos ao Eterno essa transformação, que Ele nos transforme em grandes ganhadores de alma. Eu recebo, e você receba aí, em nome de Jesus, essa unção de ganhador de almas, de discípulo de Jesus Cristo, discípulo gerando discípulo e gerando e levando vida na vida de outras pessoas. Ei, você e eu juntos, em oração, somos muito fortes. E já vencemos o maligno, porque nós sabemos que este mundo é dele, mas mesmo neste terreno do inimigo, nós faremos brilhar a luz do Evangelho de Cristo para a honra e glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus viveremos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Cláudia e Luciana estão em comunhão com a live. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, eu não consegui ler muito. Hildo está aí conosco. Eu vi um pedido aqui, pastor Antônio, né? O Jorge está na área. Glória a Deus. A Rosinha. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Nós sabemos que o nosso eterno Deus sabe de tudo. Pastor Leonardo está aí junto, firme, né? Assistindo conosco. E vamos orar pelos pedidos de oração dos irmãos, e sabemos que essa guerra, irmãos, nós temos que vencer, e vamos vencer em nome de Jesus. Então, é momento de guerrear, não é momento de guerrear com as nossas armas espirituais. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, amados, quando o apóstolo fala regiões celestiais, é o céu, tá? É o ar, tá? É isso aí que ele está querendo falar para mim, que ele está falando para mim e para você. Então, vamos orar. Ore. Quer força de oração também? Quer mais um para orar? Mande uma mensagem para mim, manda mensagem na igreja. Vamos orar e vamos juntos vencer o maligno. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra explanada aos nossos corações. Que nós possamos viver dela, Senhor, e não só pregar a Tua palavra. Que as pessoas possam ver o agir do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos todas as pessoas que necessitam do Teu Espírito de cura, o Teu Espírito Rafá, o Teu Espírito Jiré. Senhor, o Senhor que provém tudo aquilo que nós precisamos, Deus, que nós possamos estar sendo revestidos, Deus, dos altos céus, com uma unção extraordinária, revestindo-nos, Deus, e blindando-nos, Deus, contra este vírus, contra as nuances, Deus, desses dias maus que nós estamos vivendo. Que nós possamos, Deus, transformar este mundo com a alegria de Jesus Cristo. Pai, humildemente eu lhe peço, Deus, transforma-nos, Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer e a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo selado em nós, Deus, esteja, Deus, se alegrando das coisas que nós falamos, das coisas que nós estamos vendo, das coisas que nós estamos fazendo, Senhor, para nos enchermos, Deus, do Teu Santo Espírito e ter poder, Deus, sobre as potestades malignas, Deus, que nós possamos estar sempre com o escudo da fé nos nossos braços, resistindo firmemente, Deus, aos dardos inflamados que o maligno lança. Eu repreendo, Deus, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, Deus, eu declaro falido o plano do inimigo sobre cada um aqui presente, e que nós possamos a cada dia mais estar fazendo a Tua vontade e o Teu querer para nossas vidas, e para arrebanhar muito mais soldados para o Teu exército, Senhor, esse Teu exército mais do que vencedor, porque o nosso general é Cristo, o Salvador, o Messias, tão aguardado, Senhor, pelo Teu exército, e que nós possamos, Deus, além de ganhar, de arrebanhar mais soldados para esse exército, discipulá-los, treiná-los para este combate espiritual. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. Que o Teu amor de Deus e Pai, que a Tua graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com cada um aqui presente e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus.
tenham uma excelente noite, que sejam todos nós, sejamos cheios do Espírito Santo. Um ósculo santo a todos e shalom!